Livro O Importante é Viver. Autor José Carlos Gutierrez. Editora Leia Sempre. Capítulo 6. A Revolução da Modernidade e o Descobrimento do Amor. Com pressa na busca do sucesso, comecei a integrar a turma dos beatniks da Moca, que concorria com a turma dos snacks, que mais tarde passou a se chamar Pepe Legal, nas realizações de bailes para a juventude, além de ter uma participação na política, aos níveis de discussões e ações isoladas de protestos. Os bailes eram uma fachada para o que realmente o grupo pretendia. Desde o dia 31 de março de 1964, o Brasil vivia sob o domínio de um governo militar ditatorial. Um dia depois do golpe militar, no dia 1º de abril, a sede da União Nacional dos Estudantes, UNE, no Rio de Janeiro, estranhamente foi incendiada e depredada. Seu presidente, José Serra, morador e fora estudante da Moca do Firmino de Proença, foi obrigado a refugiar-se na Embaixada do Chile. Ali Hussein, Armando Sacco, Fabinho, Zé Alemão, Padre, Armando Bulldog, Mahed Hussein, Vladimir, Hélio Pucci, Kiko, Zé Chumbas, Bruno, Newton, Calão e Jurandir, o Big, companheiros inseparáveis, teriam de procurar a clandestinidade e ocultar seus nomes. Os contatos com outros grupos eram feitos através do Miranda, que tinha como atividade principal a carreira de ator junto à companhia de cinema do Mazzaropi, no Brás, do inesquecível e folclórico comediante caipira brasileiro. Adotei por sugestão de Miranda o codinome de Play. Dezembro de 1966. Haveria uma formatura de oficiais da Força Pública da Academia Militar do Barro Branco no Teatro Arthur Azevedo. Era preciso chamar a atenção para o nosso movimento. Foi marcada uma ação de protesto e o Hélio, na época cursando a faculdade de engenharia, iria preparar uma bomba caseira que seria detonada na hora da entrega dos diplomas. A principal preocupação seria colocá-la em um lugar que não fizesse vítimas. Era esta a ordem do Miranda. O petardo preparado com pólvora também caseira, feita a partir de hipoclorito de potássio, enxofre, salitre e carvão vegetal, compactados em um tubo de metal com um detonador de tempo, na hora não explodiu. A expectativa era geral. A solenidade da formatura iria terminar e nada da bomba explodir. Não aconteceu nada para podermos ter marcada a nossa presença pela ação do protesto. A bomba estava colocada na marquise do teatro e nada dela detonar, e o que fazer? O Hélio havia errado na fabricação? Precisávamos protestar, marcar nossa ação. O que fazer? A decisão foi mais uma vez sabiamente tomada pelo o Roberto Miranda. Escondidos do público, todos do grupo iriam defecar em uma lata atrás do teatro e iríamos, antes do término da solenidade, deixar registrado o nosso protesto. A ideia era passar bosta nas maçanetas das viaturas de todos os veículos dos convidados e formandos ali presentes, o que foi rapidamente executado, principalmente os formandos devidamente trajados de farda, ainda portando as luvas brancas, senhoras de chapéus e senhores de black tie. Levaram a marca do protesto beatniks para casa. Aquela noite ficou marcada na memória da vizinhança do teatro, pois a bomba só veio a explodir de madrugada. Mais tarde, desconfiando dos jovens da turma, é que foi aumentada a perseguição policial, deixando o Zé Alagoas,
o vigia e guarda noturno do teatro, com mais raiva do que já tinha dos beatniks. O Nicola quase perdeu seu emprego de lanterninha e até a Marisa Gorda, uma jovem admiradora da turma que morava em frente ao teatro, teve os vidros de sua casa quebrados. A parte frontal do prédio do teatro teve que ser reformada a partir da marquise e quase todos os seus vidros trocados. Hélio realmente não tinha acertado na confecção da bomba. Poucos dias depois, quando a turma estava reunida no bar do Jeremias, na Rua Jumana, quando Zé Alagoas veio interrogar o pessoal sobre o ocorrido, todos negaram. João Kiss, um recém-admitido na turma, acabou tirando um sarro da história e da discórdia que surgiu. Foi quando Zé Alagoas sacou de um revólver e fez vários disparos dentro do bar, mirando depois João Kiss, que se abaixou e teve um ferimento de raspão nas costas ao correr para os fundos do bar. Agarrei a mão de Zé Alagoas e tentei tirar-lhe a arma, e sem sucesso. Acabei me atracando com ele e, ao nos separarmos, acabei levando também um tiro de raspão na cabeça. Depois disso, todos se retiraram do bar, após Zé Alagoas ter fugido correndo Rua Jumana acima, na direção da Avenida Paz de Barros. A polícia também chegou para fazer perguntas, mas não se preocupou em registrar o fato. Curioso foi que no outro dia, ao pentear-me após as abluções matinais, é que percebi que o raspão do projétil havia subtraído parte do meu lindo topete. De outra feita, o pai do Big tinha comprado em um leilão uma frota de carros do Serviço Público Federal, marca Willys, tipo perua rural, da cor preta, e ainda conservavam nas portas os emblemas do governo federal. Os beatniks precisavam de dinheiro para comprar equipamentos e produtos para fazer pólvora. Apropriando-nos das chaves de uma das viaturas, a turma reunida, Calão e eu, chumbas liderados pelo Big, resolvemos sair para pregar peças nos usuários de drives, que eram os motéis daquela época. O esquema era simples. O pessoal descia da viatura e pedia documentos para o usuário do estabelecimento, que muitas vezes estava em companhia de meninas menores ou eram casados. Assim, Big, portador de uma carteira de, entre aspas, autoridade falsa, dizia-se policial e intimava o cidadão que, com medo do escândalo, acabava sendo extorquido, pagando propina. Foi assim até que a vítima, intimada a apresentar documentos, era um policial de verdade e fez o feitiço virar contra o feiticeiro. Acabou nossa brincadeira com uma perseguição por várias rádios, patrulhas da Força Pública pela Moca e Ipiranga, até nos escondermos no meio da várzea da Esso, próximo à favela da Vila Prudente. Por sorte, não fomos presos. O ano de 1967 começa com um janeiro triste, quando 3 astronautas americanos, Virgin Grissom, Edward White e Roger Chaffee, morrem queimados ainda em terra no ensaio de lançamento da cápsula Apollo. Em junho, a Guerra dos 6 Dias muda a face do Oriente Médio, quando Israel vence os países árabes. Síria, Egito e Jordânia sucumbem ante o exército de Moshe Dayan. No dia 8 de outubro, o mundo fica chocado com a morte trágica do herói de Sierra Maestra, Ernesto Che Guevara. Cercado e morto pelo exército boliviano, treinados por oficiais norte-americanos, os Rangers, também chamados de Boinas Verdes. Morria um líder que queria implantar o socialismo no mundo, deixando uma frase célebre: endurecer sim, perder a ternura jamais. O Brasil continuava sob domínio da ditadura militar. Eu continuava tentando um lugar ao sol no mundo artístico e, por ironia do destino, conheci uma pessoa que marcaria muito minha vida.
Uma mulher que há tempos tinha como meio de vida as atividades artísticas, com uma carreira brilhante de sucessos no teatro de revista. Era linda e todos os níveis, tanto material como espiritual. Tinha uma personalidade marcada pela vida dura de artista, correndo sempre contra o tempo em busca do objetivo maior, o sucesso. Os aplausos são inebriantes, o público cativante e a fama fascina. Anilza Pinho de Carvalho, uma catarinense que foi criada no Rio de Janeiro e foi estrela maior no teatro de revista da companhia Walter Pinto. Via por esse prisma o sucesso, usava o pseudônimo artístico de Anilza Leone e tinha um casal de filhos, Gláubio e Angélica. Contratada da Rede Record, Canal 7, participava em vários programas, principalmente na Praça da Alegria, dirigida e produzida por Manuel de Nóbrega, que fazia enorme sucesso na época. Comecei a trabalhar com a Nilza sem deixar a política estudantil. Acompanhava em todos os shows, ensaios, compras, enfim. Passei a ser um fiel companheiro da atriz Anilza Leone, na época uma mulher com 38 anos. Eu tinha 21 anos. Domingo, mês de abril, divisão do ano solar, marca do tempo no calendário gregoriano que iria marcar e modificar minha vida. Seria dia de cumprir com a convocação feita pelo Big. O ponto seria na parte do dia logo após o almoço, na Avenida E5. No final, perto da Avenida Paz de Barros, junto ao barranco, que todos já conheciam na Várzea da Esso. Perto do Tibum, lagoa onde a molecada gostava de nadar, hoje o Clube Juventus. Haveria inicialmente uma aula sobre política e depois instruções de tiros, com um respeitável atirador que diziam ser o melhor de todos os tempos. Não errava um alvo e já dava instruções para outros grupos. Inclusive tinha ensinado a Jaci, namorada do Zé Chumbas, que trabalhava no Citibank como caixa. Após várias pregações sobre Marx e o socialismo cubano, o instrutor apresentou-nos a arma que iríamos utilizar para o aprendizado, uma Winchester calibre 44, igualzinha às dos filmes de cowboy, o que foi o máximo para os companheiros. Naqueles tempos de repressão falava-se com pessoas e nem sequer sabíamos seus nomes, de onde vinham ou o que faziam. Estudantes, religiosos, professores, artistas, intelectuais, trabalhadores e funcionários comungavam uma só ideia, um só objetivo: a união para protestar contra a ditadura militar. Naquele dia, após o treino de tiros, Big, Calão, Chumbas e eu fomos designados para uma missão. Teríamos de ir ao Cine Marrocos, na rua Conselheiro Crispiniano, assistir a um filme chamado O Voo da Fênix, a história sobre um grupo de homens de vários segmentos sociais que haviam sobrevivido após a queda de seu avião no deserto do Saara. Era uma verdadeira aula de sobrevivência em situações adversas, mostrando as adaptações necessárias para sair dos problemas e enfrentá-los. Depois teríamos de observar a troca dos sentinelas do quartel-general do 2º Exército, que na época era sediado ao lado do cinema, e ao final da missão fazer um relatório e entregar ao líder do grupo de instrução, um tal de Oscar, que dizia morar no Mato Grosso, e foi quem trouxe a Winchester 44 para os treinos de tiros. Após ter cumprido a missão, por medidas de segurança, o grupo se dispersou e, caminhando na rua direita, vi pela primeira vez a mulher que seria a minha grande companheira. Big caminhava à direita, cerca de 5 a 6 metros à frente. Calão na sua frente, cerca de 3 metros. E Zé Chumbas ao seu lado, porém do outro lado da calçada, quando uma jovem, loira de cabelos lisos e compridos, sorrindo, mostrando os dentes tão perfeitos quanto pérolas cultivadas, andando nas pontas dos pés,
movida por uma alegria contagiante ao lado de uma outra jovem, também de cabelos lisos e compridos, sua irmã. A abordagem feita era ensaiada e conhecida por todos os jovens daquele tempo, mas eu precisava me arriscar. Nós não nos conhecemos de algum lugar? Recebi um não seco. O sorriso bonito da jovem se transformou em carranca, a alegria se transformou em prevenção e minhas pernas ficaram bambas. O calor subiu dando cor ao rosto. Era timidez, vergonha ou sabe-se lá o quê. Era lógico tal comportamento da menina para com um estranho que nunca havia visto, mas minha insistência prevaleceu e a jovem começou a ser mais receptiva comigo. Foi assim o primeiro contato com Maria José, uma bonita jovem do interior, operária da Alpargatas e que naquele domingo estava indo para a casa de uma irmã visitá-la. Eu acompanhei, puxando conversa até a Praça da República, onde a jovem tomou um ônibus para o seu destino, a Vila Brasilândia. Mas antes marcamos um encontro para o sábado, no Cine Penha, Zona Leste. O domingo acabou bem e o relatório foi entregue ao Mi, o Roberto Miranda. Missão cumprida. Havia um novo movimento surgindo no mundo artístico, um pessoal que tinha como ponto um escritório de promoção artística na Avenida Ipiranga, chamado Arlequim. Estava registrando músicas, instrumentos que iriam ser eficazes como objetos de protesto. Didi, um jovem conhecido da turma, tocava muito bem violão e estava participando com outros jovens do movimento cujo objetivo era promover festivais de música popular brasileira. Os jovens estavam vidrados no movimento Iê, 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 liderado por um cantor chamado Roberto Carlos, que punha a plateia em delírio no programa Jovem Guarda, do Teatro Record, na Rua da Consolação. O programa era transmitido ao vivo aos domingos à tarde pela TV Record, Canal 7, a primeira colocada em índice de audiência. A Record tinha, na época, os melhores programas dentre as demais emissoras do país e transmitia em rede para todo o Brasil. O exemplo passado pelo boxe de Éder Joffre, quando todos os jovens queriam ser galos de ouro, voltou com a Jovem Guarda, desenhando um quadro inovador na juventude. Quando era comum na época ver grupos de jovens tocando em conjunto nas garagens das suas casas. Bruno era músico, gostava de teclados e tocava muito bem. Tinha um piano e uma sanfona 18 baixos, que havia ganhado de sua mãe, Dona Nena. Era amigo do Didi, que conhecera no conservatório musical onde estudaram músicas juntos. Tudo se encaixava, seria fácil chegar lá. Bruno já havia composto algumas músicas no piano, só faltava pôr letras e registrá-las, colocá-las no festival para concorrer e torcer contando com a sorte para classificá-las para as finais. Em parceria comigo, que também era um produto das influências da época, partimos para a aventura político-musical e Didi iria ensinar o caminho das pedras. Tinha um pessoal que já estava no caminho da música, utilizando-a como forma de protesto e usavam como local para os encontros dos bares, as cantinas, driblando a severa censura do regime militar. Este movimento tinha como líder o compositor carioca Zé Quete e tomava corpo com a adesão de muitos outros artistas iniciantes, como Chico Buarque de Holanda, Fernando Lona, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Edu Lobo, Torquato Neto, Vitor Martins, Geraldo Vandré, entre outros que posteriormente tomaram parte dos grandes festivais de MPB idealizados e dirigidos na época por um produtor de programas chamado Solano Ribeiro. Comecei a participar do movimento, primeiro como observador e depois como compositor. Didi me apresentou a alguns amigos daquele meio. Era comum me ver com um violão debaixo do braço, sempre mostrando minhas composições para algum produtor ou empresário.
Na época, taxavam de bicão quem não era do grupo, pois era um mundo bem restrito e fechado. Com razão. Tinham medo da repressão por parte dos agentes do DOPS, Departamento da Ordem Política e Social. Este pessoal era mais intelectualizado e politizado. Alguns tinham um curso superior e sabiam o que queriam. Geraldo Vandré era formado em Direito e Gilberto Gil em Administração de Empresa, com emprego na CIAGESE. Na época, eu morava em um pequeno sobrado na cidade de Osasco, onde várias vezes, como bom bicão, fui pegar assinaturas em contratos para Valdemar Marchetti, o Corisco, dono da editora musical Arlequim, estabelecida na Avenida Ipiranga, no prédio da gravadora RGE. Outras vezes fui em um apartamento na Avenida São Luís, de um empresário artístico chamado Guilherme Araújo. A vontade de me tornar famoso e fazer música um meio de vida tomou conta da minha existência por pelo menos 3 anos. Em um vai e vem na tentativa de um lugar ao sol do mundo artístico. Meu carro-chefe era uma música de protesto que chamava a atenção do povo para a violência que imperava na época e a imprensa, censurada pela ditadura militar, não podia publicar. Era uma letra muito simples que dizia, abre aspas, vamos todos fazer uma roda, vamos todos brincar e cantar, e quando na volta dessa roda, eu não quero ver ninguém chorar. Passa um, passam 2, passam 3, quem é o último vai ficar no xadrez. Passam 4, passam 5, passam 6, vamos todos passar mais uma vez. Quem não tem na lembrança um tempo que há muito passou, o tempo da gente criança, quando tudo era paz e amor. Passou 1, passam 2, passam 3, 10 anos passaram de vez. Tudo mudou de repente, vejo um mundo todo diferente. Não vejo menina de trança, nem mesmo menino na balança. Só vejo gente grande lutando e a paz que vai se acabando. Vamos todos fazer uma roda, nunca é tarde para se recordar do tempo de paz e esperança, que gente grande não sabe gostar. Que gente grande não sabe gostar. Não tive a sorte de meus colegas e a minha canção foi censurada antes mesmo de sua apresentação no festival de MPB da TV Record. Foi uma decepção só contornada pelo sentimento pátrio de continuar lutando por um país livre, onde prevalecesse a democracia plena sem a imposição dos militares. A Deus o que é de Deus e a César o que é de César, pois não poderia se esperar que o governo militar fosse competente para administrar um país em desenvolvimento com mais de 100 milhões de habitantes. O Brasil precisava de políticos honestos e patriotas, que não fizessem o que faz a maioria. Concilia seus interesses próprios, fingindo conciliar os interesses do povo. O mesmo povo que neles depositou o mais valoroso dos seus instrumentos democráticos, o voto. O exército é uma força que tem apenas uma atuação coadjuvante na proteção da nação, meramente espectadora da atuação política. Mas a ditadura militar agia despoticamente, perseguindo estudantes, trabalhadores, intelectuais e principalmente a classe artística. Nessas ocasiões, a mente enche-se de ideias, agigantam-se em forma de protesto e cada qual se utiliza de armas que dispõe. Assim nascem as verdadeiras manifestações de protesto. As canções eram os mais contundentes instrumentos de que dispunha o pessoal da MPB e o sucesso era a busca constante para que realmente repercutisse no povo, principalmente o estudantil, e, consequentemente, se firmasse como instrumento de protesto. Naquele tempo, os estudantes eram conscientes do papel que representavam na sociedade e tinham uma visão crítica do mundo que os cercava, não admitindo o cerceamento de seus direitos e da sua liberdade. Eram bem mais politizados.
Outra letra minha foi censurada. : Abre aspas. LSD, lindos sonhos delirantes, onde vejo voar mais de 1000 pombinhas brancas, são pombinhas da paz. Mas um pobre rapaz não pode sequer sonhar, viver em um mundo de luzes, viver, sentir-se alguém. Delirante, delirante, delirante é sonhar. Escravo da mente, flores ou gente, delirante é não sonhar. Lindos sonhos delirantes, viajei e voltei para contar. A terra vista do espaço é linda, 1000 cores parecem girar. Na noite um soldado voltou a chorar, a flor namora a lua, mendigos dormindo na rua. Delirante, delirante, delirante é sonhar. Lindos sonhos delirantes, flores, paz e amor. Nos olhos trago diamantes, pintados com lápis de cor. Fecha aspas. Corria o ano de 1967 e o Festival de MPB da Record, Canal 7 de São Paulo, fez com que os jovens talentos se transformassem em conhecidos astros da canção. Jair Rodrigues explodiu com Disparada, de Geraldo Vandré e Theo. Chico Buarque de Holanda e Nara Leão fazem o Brasil inteiro cantar a banda. Eu estava lá, participava como bicão, esperando uma chance de colocar também minhas composições de protesto. Fiz muitas amizades com artistas talentosos que já começavam a aparecer. Vitor Martins, Toquinho, Gilberto Gil, Zé Quete, Reginaldo Rossi e um grande violonista, Baden Powell, que por uma vez pediu meu violão emprestado para mostrar uma composição e fazer um show num programa de MPB no Teatro da Record, Canal 7. O ano de 1968 acolhe os acontecimentos do Brasil e do mundo envolto nas maiores ondas de protestos jamais vistas. Nas principais cidades brasileiras, estudantes saem às ruas para protestar contra o regime militar. No Rio de Janeiro, o secundarista Edson Luiz é morto em um confronto entre estudantes e militares quando setores da sociedade civil e igreja se unem ao movimento estudantil e promovem a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro, com a participação em massa de artistas como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, Paulinho da Viola, Edu Lobo, Zé Quete, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Tônia Carreiro, Norma Bengel, Odete Lara, entre outros, que caminharam pelas ruas da cidade com trabalhadores, padres, freiras, intelectuais, professores e funcionários públicos liderados pelos estudantes em direção à Assembleia Legislativa. Na França, estudantes saíram às ruas de Paris para protestar contra o programa de ensino. Em Praga, os tanques russos invadem as ruas da cidade. Nos Estados Unidos, na cidade de Memphis, o líder negro pastor Martin Luther King foi assassinado em um hotel quando fazia campanha pelos direitos dos negros. Tem o mesmo fim o senador Robert Kennedy, o mais virulento crítico à política de Lyndon Johnson no Vietnã, também em um hotel de Los Angeles. Propus a Nilza a gravação de um single com 2 músicas apenas, muito usual na época. Gravamos uma bonita música em homenagem a Charlie Chaplin, versão de Luzes de Ribalta em uma polca. Era comum me ver nas rádios, catituando o disco. As rádios não utilizavam ainda o jabá, que era a propina que se dava para que se colocassem uma música no ar. Naquele tempo, os procedimentos eram movidos a simpatia e muito trabalho, com visitas aos disc jockeys e programas populares. Na época havia um famoso programa noturno que ia ao ar pelo conhecido Edson Guerra. Chamava-se Varig, a Dona da Noite, na Rádio Record AM. Foi pelo Edson Guerra que o disco ficou conhecido. Estourou nas paradas de sucesso, levando a ganhar um prêmio.
o troféu Chico Viola, outorgado a quem vendia um certo número de discos. A Nilza ficou radiante. O ano de 1968 ficou marcado por uma viagem que obrigou Miranda, Fabinho, Zé Alemão e Ali Hussein ao mais severo dos castigos, a fome. A experiência se passou quando foram para a Argentina de trem, mas quando chegaram em Santa Cruz de la Sierra, tiveram que voltar, desta vez escoltados pela Polícia Federal Brasileira, que os esperava na estação final da linha e da aventura empreendida pelos jovens beatniks. Fui obrigado a desistir da viagem no meio do caminho, por uma imposição de minha menoridade. O poder cuja faculdade é forçar a alguém a fazer alguma coisa distingue-se da autoridade, cuja faculdade é a habilidade de levar alguém a fazer coisas. A época que vivi era um misto das duas, influenciadas pelo entusiasmo juvenil. Porém, a consciência de lutar por uma causa era o meu maior estímulo, embasado nos princípios mais preciosos da humanidade: liberdade, igualdade e fraternidade. O despotismo havia se intensificado após um ato institucional do governo militar, o AI-5, de dezembro de 1968. Era a linha dura militar que definitivamente mostrava suas garras. Todo e qualquer protesto seria punido. Iam começar os anos de chumbo, publicou a imprensa. Foi um choque para a turma dos beatniks, mormente para Miranda. As perseguições haviam começado e Roberto Miranda, líder do grupo, chegou ao encontro da turma chorando como criança, pois seu tio, o médico mineiro João Bellini Bursa, parente de sua mãe, presidente do Partido Comunista Brasileiro, havia sido preso em Ouro Fino e teria que fugir, ir para o exílio para não ser torturado ou morto. Às custas de muita demanda contra o governo militar e a ajuda de alguns amigos, acabou indo morar em Paris, na França, juntamente com o ministro do Trabalho do governo deposto, Almino Álvares Afonso.